Olá, tudo bem? Eu sou o professor Manga e trabalho com língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao Questão de Linguagem. Nesse vídeo aqui eu vou resolver as questões de língua portuguesa da primeira fase da Unicamp de 2022. As questões 7 e 8 tomavam como base dois textos. O primeiro deles é uma fotografia de um mural feito pelo Denilson Baniuá, né? Chama-se Repovoamento da Memória de uma Cidade Floresta, de 2021. É um mural lambe-lambe, é um mural de colagens. Nela, né, você consegue ver ali um indígena sentadinho, né, como se estivesse soprando uma flor, e dessa flor você tem todo um universo ali surgindo, como se fosse uma cosmogonia, né? A criação de um cosmos novo, a geração de um mundo novo. Esse é o primeiro texto, então. Segundo texto, texto 2. Para que as memórias e tradições permaneçam vivas, o Museu da Pessoa, a Rádio Yandê e Ailton Krenak vão realizar uma formação virtual em memória e mídias para que jovens das comunidades originárias registrem as histórias de vida de seus anciãos e anciãs. O ditado "Cada ancião que morre é uma biblioteca que se queima" é válido para os povos indígenas. Portanto, nosso lema é: cada ancião que se preserva é uma biblioteca que se salva. Na tradição dos povos indígenas, todo conhecimento de plantas, de cura, de mitos e narrativas é produzido de maneira oral. Você vê perfeitamente a paráfrase ali com o mural, né? A gente não sabe, perdão, até quando vão ter esse conhecimento completo. A gente vai morrendo e vai se apagando tudo. A gente não é igual vocês, que fica tudo guardado em algum lugar, né? Auapataku Auara, ancião e pajé do povo Uauara. Legal. Então aqui, né, adaptado de projeto Vidas Indígenas, vídeo institucional do Museu da Pessoa sobre o registro de narrativas orais indígenas. Então a ideia de que, né, a sociedade ocidental, o homem branco, tem os seus textos, a sua tradição registrados em outro lugar que não simplesmente a memória, que não simplesmente a oralidade, diferente dos indígenas que não têm, né, preservação escrita. Claro, há alguns que têm isso, né, mas tradicionalmente são sociedades, os indígenas brasileiros são sociedades ágrafas, não tem grafia, né? Então, assim, a memória acaba ficando, né, restrita à comunicação oral. O mural criado pelo artista Denilson Baniuá, texto 1, e o excerto da apresentação do projeto Vidas Indígenas, texto 2, tratam da memória dos povos indígenas. Assinale a alternativa que sintetiza os dois textos. Alternativa A. Os conhecimentos produzidos por narrativas orais são facilmente perdidos. Por isso, os povos indígenas não conseguem transmitir sua memória? Evidentemente que conseguem, mas a transmissão, claro, né, passa necessariamente pela oralidade, passa de geração em geração. Então os anciãos, os antigos, confiam aos mais jovens as histórias, né, os seus mitos, por meio de contação, né, dessas histórias, por meio ali da cultura oral. Então, alternativa A, não, né? Alternativa B, a produção de imagens e o uso de mídias tecnológicas em comunidades indígenas são atualmente o único meio de esses povos contarem suas histórias. Não, né? O único meio, não. Porque justamente há a oralidade, tá? Então, a tecnologia, claro, né, vem em apoio, vem em socorro àquilo que já se faz, né, desde tempos imemoriais aí. Alternativa C. Os textos orais indígenas dão forma
a memórias, saberes e visões de mundo desses povos. Por isso, devem ser registrados e mantidos. Pois é, né? Uma vez que a gente não tem, né, a manutenção dessas memórias pela oralidade, né? É um absurdo que a gente perca isso, né? São como, vai aparecer aí a metáfora, são como bibliotecas que pegam fogo. Por isso, né, é absolutamente importante que se faça registro, né? Que se faça aí a fixação dessas memórias, né, dessa cultura toda. Então a alternativa C é muito interessante para responder aquilo que se pede. Alternativa D. O mural ressalta a perda da memória dos povos indígenas e o excerto propõe meios de modernização da produção de narrativas e saberes. Não é o caso, né? O mural ressalta justamente a fonte, né? Temos aqui o indígena produzindo o mundo, né? Produzindo as memórias da sua narrativa. Então fechamos com a alternativa C. Vamos à questão de número 8. No texto 2, Projeto Vidas Indígenas, é utilizada uma metáfora que relaciona ancião e biblioteca, né? São os dois termos aí da metáfora. Então se diz, né, o ancião é uma biblioteca, né, para desdobrar essa metáfora na ideia do incêndio ou da preservação da biblioteca. As citações a seguir tratam da importância de anciãos e anciãs indígenas para a transmissão do conhecimento. Assinale aquela que também faz uso de uma metáfora. Perder um ancião é o mesmo que fechar um livro, é o mesmo ou mesmo queimar um livro. Bom, aqui você tem uma comparação metafórica, né? Note aqui o nexo lógico, né? É o mesmo que. Então, temos aqui uma comparação metafórica e não uma metáfora. Então, por aqui a gente não coloca a alternativa A. Morte de anciãos indígenas na pandemia pode fazer línguas inteiras desaparecerem. Bom, o sentido aqui é literal, né? Não é nem conotativo, não é nem figurado, não. A alternativa B não é boa. Alternativa C. A morte de uma anciã ou ancião é tratada como se uma biblioteca fosse perdida. Site Racismo Ambiental. Aqui uma comparação metafórica, né? Como se, né? Então veja que a alternativa D traz o seguinte: Nikaiti Mekranotire é mais uma vítima do Covid-19. Perdemos uma enciclopédia. Então, né, metaforicamente, Nikaiti é uma enciclopédia. Temos aqui, portanto, uma metáfora na alternativa D, uma questão muito bacana, né? Era previsível, eu coloquei lá, né, algumas previsões sobre Unicamp 2022 no Instagram. Se você ainda não segue o @QLinguagem no Instagram, corre lá, né, que ainda a gente tem muito para falar das provas aí e certamente as previsões vão continuar saindo, né, vão continuar sendo acertadas. Legal, vamos para a questão de número 9. Leia a seguir o título e subtítulo de uma reportagem. Roça Office dobra procura por imóveis no interior baiano durante a pandemia. Reflexão sobre vivência urbana tem causado um novo êxodo urbano. As pessoas estão saindo do meio urbano, então estão indo para a roça, né? Estão indo para o interior. Conheça histórias e veja quando vale a pena se mudar. Fonte Correio 24 Horas, aí em 2021. Mostra que a prova foi confeccionada, né, ali com textos super atuais. Ao longo da pandemia da Covid-19, tornou-se cada vez mais recorrente o uso da expressão de língua inglesa home office, em tradução literal, escritório em casa, para se referir a trabalho à distância ou a teletrabalho. Indique a alternativa
que descreve o processo de composição do neologismo roça office, conforme empregado no título da reportagem. Mais um acerto nosso aí falando sobre formação de palavras, lá no @QLinguagem. E claro, se você não se inscreveu ainda, né, aqui no canal, inscreva-se, por favor, deixa o seu joinha, compartilha essa resolução para o Questão de Linguagem chegar cada vez a mais pessoas. Então, a substituição do vocábulo em inglês home por roça torna o uso desse estrangeirismo mais adequado à grafia do português. Não, né? Me parece que não. Não tem uma substituição de home por roça para alterar o estrangeirismo, né? A ideia não é essa. Parece que o jornalista tentou fazer uma brincadeira aqui, né? Tentou fazer um trocadilho. Essa alternativa A não me parece boa, não. Alternativa B. A justa posição de roça e office produz um efeito cômico pelo contraste entre os meios rural e urbano na formação do neologismo. Olha, parece interessante mesmo, né? Essa aqui é uma justa posição, é aquela composição em que você não tem perda de fonemas, tá? Vale lembrar. E aí você tem roça sendo associada a office, né? Então você teria ali o office, aquilo que acontece no meio urbano, roça, né? Aquilo que se opõe ao meio urbano, estamos falando do meio rural, e aí, né, essa junção seria o sujeito que sai do meio urbano e vai até o meio rural trabalhar. A alternativa B é muito interessante para essa questão de número 9. Alternativa C. A justa posição de roça e do neologismo office. Opa! Neologismo não, né? É uma palavra estrangeira, um empréstimo. Essa alternativa aqui não tá legal, não. A aglutinação dos radicais roça e office adapta o neologismo aos imóveis brasileiros e produz o efeito de humor na manchete. Não é aglutinação porque não tem perda de fonemas. Ficamos com a alternativa B, muito legal. Então vamos para a questão de número 10. Texto 1. Fique offline, seja herói. André Valias 2020. E aí temos o texto 2. Seja marginal, seja herói. Né? Então, o primeiro texto, né, é um poema bandeira, uma bandeira poema do Hélio Oiticica, que, claro, né, perceptivelmente aí, inspira a confecção do texto número 1. Há uma relação intertextual aqui. Então vejamos, considere o diálogo intertextual entre os dois poemas e assinale a alternativa correta. O texto 2 parodia o texto 1. Não, o texto 2 tá aqui, né? É o texto mais antigo. Então, atenção para isso. Não tem como o texto 2 parodiar o texto 1. Não é o caso. O texto 2 parafraseia o texto 1 ao chamar atenção para a posição marginal imposta a quem resiste à pressão de conviver conectado às redes. Será então, né, que o texto 1 é uma paráfrase, né, e hoje marginal seria estar offline, né? Eu acho que não. Por quê? Porque parece que ficar offline aqui é uma opção. Né? Então, não é que o sujeito é marginalizado por estar offline, ele toma essa decisão. Né? Então, por isso, a alternativa B não me parece ser boa, não. C. O texto 2 alude ao texto 1 para reforçar a equivalência entre as condições de ficar offline e ser marginal em cada contexto. O texto 2 alude ao texto 1? Não tem como, né? O texto 2 é um texto antigo, né? Parece que a banca quis sacanear um pouquinho, né? Colocando o texto mais antigo como texto 2. Alternativa D. O texto 1 parodia o texto 2 para situar como heróico e transgressivo o ato de se desconectar das redes sociais no contexto atual. Essa me parece uma alternativa bem boa, hein? Então ficamos assim.
com a letra D. Vejamos agora a questão de número 11. Não se esqueça de se inscrever aqui no Questão de Linguagem, de deixar o seu joinha, me dá aquela força para que eu continue fazendo essas resoluções. No conjunto de seus diferentes usos, a palavra cultura pode significar um valor individual do sujeito que tem cultura, um valor coletivo de povos, etnias e grupos sociais que produzem bens culturais que podem tornar-se propriedade de alguns. Um valor de produto comercializado, como um livro, um quadro, uma peça teatral. O controle da circulação de bens começa com a invenção da imprensa no século XV, seguida da regulação dos direitos autorais e de reprodução. Hoje, a expansão da tecnologia digital, o compartilhamento das redes e seu monopólio resultam em condições ainda mais complexas de produção, circulação e comercialização de bens culturais. Além disso, tradições milenárias no Extremo Oriente e em alguns povos originários da América Latina mostram que o mundo não é só o que chamamos de Ocidente e que as noções de cópia, original, livre e coletivo diferem entre culturas diversas. Nesse contexto, pergunta o autor como defender uma cultura livre? Adaptado de Leonardo Folletto, introdução ao livro A Cultura é Livre, uma história de resistência antipropriedade, disponível aí nesse endereço. Com base no que afirma o autor, a defesa de uma cultura livre dependeria da produção e circulação de bens culturais por grupos sociais, da atenção dada aos valores individuais e aos direitos autorais, da consideração de experiências e valores de outras culturas, do compartilhamento de bens culturais via tecnologia. Bom, veja só, né? Aqui no texto nos diz o autor o seguinte, vale destacar que além disso, né, além da expansão tecnológica digital, aí, do compartilhamento nas redes, né, a gente tem, além disso, tradições milenares no Extremo Oriente e em alguns povos originários da América Latina mostram que o mundo não é só o que chamamos de Ocidente e que as noções de cópia, original, livre e coletivo diferem entre culturas diversas. Portanto, se olharmos para aqueles, né, que estão em outros lugares, que têm outras vivências, a gente certamente, né, vai mudar a nossa visão de cultura livre, enfim, né? Então, da consideração de experiências e valores de outras culturas, né, adviria essa outra noção aí de liberdade, né, que vai passar por cima de alguns, digamos assim, valores comerciais do objeto cultural. Legal. Vamos à última questão de língua portuguesa, questão de número 12. O texto a seguir faz parte de um glossário publicado nas redes sociais do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur. Refugiado. Pessoas refugiadas são aquelas que estão fora de seu país de origem por medo de perseguição relacionada a questões de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou pertencimento a determinado grupo social, como também a grave violação de direitos humanos e a violência generalizada, conceito este aplicado pela Declaração de Cartagena de 1984. Migrante refere-se à pessoa que se desloca dentro do seu próprio país, mas também pode ser usada para falar dos deslocamentos internacionais, sobre quem busca melhores condições de vida, motivada por fatores econômicos ou educacionais, podendo retornar com segurança ao seu país de origem, caso assim desejem. Fonte, perfil do Instagram do Acnur no Brasil. Legal. Dito isso, vejamos, né?
Sobre os verbetes do glossário, é correto dizer que eles contextualizam os usos dos dois termos pela agência, eles enfatizam a sinonímia. Não, não são sinônimos, né? Veja que há uma distinção clara, né? O refugiado, então, é o sujeito que está fora do seu país porque está sofrendo uma perseguição, né? Já o migrante, porque procura condições melhores de vida. Evidencia uma antonímia? Não, essas palavras não são antônimas, não são opostas, não, né? Há uma relação aí que seria complementar, digamos assim. Informam as acepções figuradas de cada um dos termos? Não é o caso, né? Então ficamos com a alternativa A para essa última questão de português. E aí, gostou dessa resolução? Muito obrigado por me assistir até aqui. Se ainda não curtiu, deixa o seu joinha e não esquece de se inscrever aqui no Questão de Linguagem. E claro, se você compartilhar esse vídeo, me ajuda muito a fazer o Questão chegar a cada vez mais pessoas. Obrigado e até o próximo vídeo.